Olha só para aquele pardal ali, na janela, ou qualquer pássaro que cruze o céu agora. Parece um bichinho pequeno, frágil, leve. Mas se você olhar com os olhos da ciência, vai ver algo muito mais impressionante. Você está olhando para um dinossauro vivo. É isso mesmo, não é exagero. As aves que conhecemos hoje não são primas distantes dos dinossauros, elas são dinossauros. Pertencem ao mesmo grupo dos terópodes, a mesma família do famoso Tiranossauro Rex, do Velociraptor e de todos aqueles predadores gigantes que dominaram a Terra há milhões de anos. Quando a grande extinção aconteceu, há 66 milhões de anos, muitos desapareceram, mas um grupo sobreviveu. E não foi por sorte, foi por uma transformação incrível. Eles trocaram o peso e o tamanho gigante pela leveza, mantiveram o DNA de caçadores, mas mudaram tudo o resto. E essa história começa com uma mudança bem simples, a própria pele. A gente pensa que as penas nasceram para voar, né? Mas a verdade é o contrário. Elas surgiram muito antes de qualquer dinossauro conseguir sair do chão. Milhões de anos antes de existirem asas, os terópodes já tinham penas pelo corpo. Mas naquela época, elas serviam para outras coisas. Primeiro, como uma manta térmica, para manter o corpo aquecido, igual a roupa de frio que a gente usa. Depois, também serviam para chamar atenção. Cores, formatos e texturas diferentes eram usadas para se exibir, para conquistar parceiros ou mostrar quem era mais forte. Era como se a natureza estivesse testando o material, aperfeiçoando cada detalhe, sem saber ainda para onde isso ia dar. As penas foram inventadas no solo, testadas na terra, e só muito tempo depois é que alguém percebeu, espera, isso aqui também serve para flutuar no vento. E foi aí que tudo mudou de vez. E como sabemos exatamente quando essa transição aconteceu? A resposta está guardada em uma pedra, como uma fotografia parada no tempo. O nome dela é Archaeopteryx, e é o fóssil mais famoso de todos, o elo perdido entre répteis e aves. Ele é uma mistura maluca, tem dentes afiados, cauda longa cheia de ossos e garras nos dedos, tudo igual a um dinossauro. Mas também tem asas completas, com penas perfeitas, exatamente iguais às de qualquer pássaro de hoje. Parece um bicho que não sabia muito bem se queria ser réptil ou ave, e isso é exatamente o que ele era, uma criatura de transição. O Archaeopteryx provou que a evolução não pula etapas, ela vai remendando, ajustando, testando. Mas ele ainda era meio pesado, meio desajeitado no ar. Para deixar de ser só um planador e virar um mestre do voo, o corpo todo precisou mudar, especialmente por dentro, nos ossos. Voar é brigar contra a gravidade. Para conseguir isso, o esqueleto teve que ser totalmente repensado, como se fosse uma máquina nova. O problema é que os ossos dos dinossauros eram pesados, fortes, mas muito grandes e rígidos demais para levantar voo. A solução? Fundir tudo. A evolução juntou vários ossos pequenos em estruturas únicas, fortes e leves, que não quebram com a força do vento. O maior exemplo disso é o que chamamos de fúrcula, o famoso osso da sorte, que todo mundo conhece. Ele funciona como uma mola, armazena energia cada vez que a asa desce, e solta tudo de novo quando ela sobe. É ele que dá suporte para os músculos gigantes do peito. Com os ossos unidos, o corpo ficou mais firme, mais resistente. Mas ainda tinha um problema. Mesmo menores, os ossos ainda eram pesados. Como resolver isso? A engenharia da natureza é brilhante. Em vez de deixar os ossos maciços e cheios de massa, como os nossos, eles ficaram ocos. Isso mesmo, os ossos das aves são como canos ou vigas de construção, vazios por dentro, mas com reforços cruzados que não deixam quebrar. Chamamos isso de ossos pneumáticos. Eles são cheios de ar, não de medula. Isso corta o peso do corpo pela metade, ou até mais, sem perder nenhuma força. É como se cada pássaro carregasse dentro de si uma estrutura de ponte moderna, leve, firme e pronta para aguentar qualquer manobra no ar. Agora o corpo estava leve, aerodinâmico, mas voar gasta muita energia, muita mesmo. Para sustentar esse esforço, precisava de um sistema que nenhum outro animal tem, uma forma de respirar muito mais eficiente. Você respira, enche os pulmões, depois solta o ar. Certo. Todos os mamíferos são assim, o ar entra, sai, e no meio do caminho mistura um pouco o que é bom e o que já foi usado. Mas as aves? Não, elas fazem diferente. Elas têm sacos de ar espalhados por todo o corpo, até dentro dos ossos. O ar entra, passa direto pelos pulmões, enche os sacos e continua circulando. O resultado? Elas recebem oxigênio novo tanto quando inspiram quanto quando expiram. O fluxo nunca para, nunca mistura, é sempre ar puro chegando onde precisa. É o sistema respiratório mais eficiente de todo o reino animal. Por isso um ganso pode voar a 8.000 metros de altura, onde o ar é fraco, e não cansar. Por isso um beija-flor pode bater as asas 80 vezes por segundo sem parar. O combustível nunca acaba. Toda essa energia que vem da respiração precisa de um lugar para virar força, certo? Para bater as asas,
Você precisa de músculos grandes, muito grandes, e músculo precisa de onde se segurar. E aí entra uma das mudanças mais visíveis, o osso externo, que no peito, cresceu e virou uma lâmina enorme, parecida com a quilha de um barco. É por isso que chamamos de quilha external. Ela é a âncora onde ficam presos os músculos peitorais, aqueles que fazem a asa descer com toda a força contra o ar. Sem essa estrutura, o músculo não teria apoio, e a asa não se moveria. A quilha é literalmente o motor do voo. Tudo leve, tudo forte, tudo preparado para o céu. Mas, para voar bem, não basta só corpo perfeito. Precisa saber onde ir e ver o que ninguém mais vê. Se você acha que a gente enxerga bem, espere para ver o que um pássaro vê. Nós temos 3 tipos de receptores de cor: vermelho, verde e azul. Mas as aves têm 4. Elas enxergam também a luz ultravioleta, algo que para nós é invisível, escuro, não existe. Para um gavião, o rato no chão deixa um rastro brilhante de urina que só ele vê. Para um beija-flor, as flores têm desenhos coloridos, como setas, que mostram exatamente onde está o néctar. Para um pássaro, as penas do parceiro brilham com padrões que dizem se ele é saudável, forte ou pronto para reproduzir. O mundo para eles é um espetáculo de cores e informações que a gente nem imagina. É como se eles tivessem uma câmera com resolução e filtros que nós nunca vamos ter. E para processar tudo isso, adivinha? O cérebro deles também mudou muito. Dizem que quem tem cérebro de passarinho é bobo, né? Pois é, esse é o maior erro de todos. Pássaros, especialmente corvos, gralhas e papagaios, são alguns dos animais mais inteligentes que existem. Eles usam ferramentas, fazem planos para o futuro, resolvem problemas difíceis, lembram de lugares e até enganam outros animais. E o mais incrível, não é porque o cérebro deles é grande, mas porque é denso. Em um espaço pequeno, o sistema neural deles é como a de um macaco ou um cachorro, só que muito mais organizados. Eles não só reagem ao que acontece, eles pensam, aprendem, ensinam. Toda essa inteligência, toda essa visão apurada, toda essa capacidade, leva a um feito que é quase mágico: a viagem. Você já parou para pensar como um pássaro pequeno, de poucos gramas, cruza o oceano inteiro, voa milhares de quilômetros e volta exatamente para a mesma árvore onde nasceu, sem mapa, sem GPS, sem erro? A resposta está dentro dos olhos deles. Eles têm proteínas especiais, chamadas criptocromos, que funcionam como uma bússola quântica. Elas sentem e até enxergam as linhas invisíveis do campo magnético da Terra. Para eles, o planeta tem uma malha rodoviária colorida, desenhada no ar, que mostra exatamente qual caminho seguir. É o último passo dessa jornada incrível, do dinossauro pesado que caminhava na Terra, até o mestre do céu que vê o invisível, que respira como nenhum outro, que tem o corpo perfeito e que domina o mundo inteiro. As aves não são só o que sobrou da extinção, são o maior sucesso evolutivo que a Terra já viu. Gostou de descobrir que os dinossauros ainda estão entre nós, voando nos nossos céus? Então deixa seu like, comenta qual parte você achou mais incrível e se inscreve no canal para mais histórias fascinantes sobre a vida e os mistérios do nosso planeta.